Bom, continuando aqui, né? Seguimos agora para ver o osteócito, né? Que deriva, como eu falei anteriormente, dos osteoblastos. É o principal tipo de célula lá no osso maduro, dentro, imerso na matriz óssea. E é uma célula de vida longa, com papel essencial para manter o osso. Nessa imagem, vocês podem ver os osteoblastos aqui, né? Mais externamente, e os osteócitos já inclusos na matriz óssea. Tá? Então, a partir de uma célula precursora osteogênica, nós temos a formação dos blastos e em seguida dos citos, dos osteócitos, para que então nós tenhamos depois o osteoclasto. Tá? Então, o osteoblasto ele é uma célula que dá origem futuramente ao osteócito, quando esse osteócito é inserido na matriz óssea. E o osteoclasto, pessoal? O osteoclasto ele está inserido ali no contexto de remoção do osso durante o crescimento e remodelação. Né? Ele desmineraliza os ossos por liberação de prótons, ou seja, por ambiente ácido. Ele gera um ambiente ácido, isso faz com que esse osso seja desmineralizado, né, corroído e novamente remodelado. Então, essa destruição da matriz orgânica pela liberação de enzimas ácidas é que fazem o osso ser desgastado e novamente se recompor. Tá? Então, aqui vocês veem os osteócitos, né, os osteoblastos e aqui os osteoclastos. Importantíssimo para a reabsorção óssea. Tá? Então, o osteócito está fazendo a manutenção do tecido ósseo, o osteoblasto, a formação da matriz, né, formou através do osteoblasto, manteve dentro da matriz através do osteócito e para remodelação, reabsorção óssea, o osteoclasto entra em ação. Então, haverá um equilíbrio aí entre as ações de osteoblasto e osteoclasto no controle da homeostase óssea. Essa questão de remodelar osso, né, remodelação, depende das atividades balanceadas desses osteoclastos e osteoblastos. 10%, por exemplo, do esqueleto ósseo adulto é renovado a cada ano, graças a um processo de remodelação e de equilíbrio entre osteoblasto que constrói e osteoclasto que remodela. Né? Nessa imagem vocês podem ver o osteoblasto ali, né, tendo sua função de produzir novo tecido ósseo, e o osteoclasto uma hiperatividade ali, causando, né, o desgaste e a remodelação. É graças a esse equilíbrio, né, que nós temos renovação óssea. Um terceiro componente ali são, nessa parte da estrutura, formação do sistema ósseo, é o periósteo, né? O periósteo ele abriga células importantes na renovação e no equilíbrio do tecido ósseo. O que é o periósteo? É uma dupla camada, ou seja, duas camadas fibrocolaginosas de fibrina e de colágeno, misturadas ali, recobrindo, né, a superfície externa do osso. Então, é como se fosse um plástico filme. Importante no reparo das fraturas, né, onde não tem periósteo, as fraturas elas demoram bastante a se consolidar, a fechar, a cicatrizar. Tá? O periósteo é importante também porque forma a ancoragem entre tendões e ligamentos, então são pontos de ancoragem. E o periósteo é rico em fibroblastos que vão produzir a proteína estrutural, o colágeno, do tipo 1, né, que vai reestruturar aí o tecido. Então, aqui vocês veem o osso, né, recobrindo o osso, esse tecido dupla camada fibrocolagenosa condensada, depois a parte muscular e a pele. Então, faz muito sentido o periósteo estar entre a parte muscular e o osso, né? Auxiliando ali a ancoragem de tendões, de ligamentos, produzindo colágeno para remodelação e equilíbrio ósseo. O periósteo tem a sua importância aí. Olha ele aqui. Desenvolvimento e crescimento dos ossos, né? Os ossos eles têm uma origem mesenquimal, ou seja, a partir do tecido conjuntivo embrionário. Lá vem essa embriologia de novo, né? Presente em tudo. Lá no período embrionário, meados da 8ª semana, inicia-se todo esse desenvolvimento ósseo. E ele pode prosseguir até média dos 20 anos de idade. Por exemplo, o úmero ele vai continuar crescendo até cerca de 20 anos de idade. Tá? Então, é algo que inicia enquanto somos embriões, lá na 8ª semana, por volta da 8ª semana, e só vai terminar praticamente na nossa fase adulta, para alguns ossos. Né? Tipos de ossificação que podem existir. São 2 tipos. Nós podemos ter uma formação de osso intramembranosa, que é uma formação direta do osso, ou uma formação endocondral, que é a mais comum
e que é a partir de um modelo que já existe, pré-formado de cartilagem. Então, o osso ele pode se formar diretamente ou ele pode se formar a partir de um molde cartilaginoso que já existe. E aí a gente tem dois tipos de ossificação, a intramembranosa e a endocondral, tá? E essa cartilagem ela vai definir a forma, a posição inicial que aquele osso vai assumir futuramente. Então, primeiro existe em forma de cartilagem, depois é assumida, substituída pela formação do osso propriamente dito. Vamos ver um pouco sobre a ossificação intramembranosa, que é a formação direta de um osso, né, membranoso. Geralmente está relacionada à formação para ossos curtos, ossos pequenos, tá? Então, as células do mesênquima embrionário eles se condensam, formam um modelo de osso lá no período embrionário, e essa ossificação ela vai acontecer ainda durante o período fetal. Então, a gente forma um modelo no período embrionário e ossifica de fato no período fetal. Veja as células mesenquimais aqui, né, as fibras, as células aqui, e as fibras de colágeno ao redor do mesênquima, os osteoblastos formando os cristais de matriz óssea e esse mesênquima se condensando na superfície externa para formar o periósteo e o osso sendo depositado cada vez mais por novos osteoblastos. Esse tipo de ossificação intramembranosa está mais atrelada à formação de ossos curtos, ainda durante o período intrauterino, como vocês podem ver. Já a ossificação endocondral, que envolve a questão de cartilagem, forma-se primeiro um osso cartilaginoso, para que, com o passar do tempo, essa cartilagem ela seja substituída por um osso propriamente dito. E essa ossificação endocondral ela é característica de ossos longos, né? Então, células do mesênquima embrionário ainda lá se condensam, se diferenciam em condroblastos agora, né? Formam um modelo de osso a partir de uma estrutura cartilaginosa no período fetal, e essa cartilagem vai ser substituída continuamente por osso, a partir de um centro de ossificação, que pode ser primário ainda durante o período fetal, que são as diáfises ósseas, e pode ser secundário após o nascimento, que são as epífises ósseas. Vejam só, aqui nós temos um centro primário de ossificação, né, uma diáfise. E aí todo o processo de crescimento ósseo vai acontecendo em direção às extremidades do osso, ou seja, a cartilagem ela vai sendo substituída por osso propriamente dito. E aí a gente vê um alongamento desses ossos, tá? Esse é um centro de ossificação primária, uma diáfise. E vejam que na diáfise ainda pode haver o aparecimento dela ainda durante o período fetal. Já o crescimento secundário em relação às epífises, às extremidades ósseas, está mais relacionado ao pós-nascimento, ao crescimento do indivíduo, da criança e do adolescente. Tá? Esses centros de ossificação secundários. Aqui a gente vê também as epífises, né? Aqui a diáfise, o osso primeiro ainda no período fetal crescendo no centro, e em seguida essas diáfises elas migrando em direção às epífises, que também vão crescer mais, que agora é no período extrauterino. Tá? A avaliação da idade óssea, isso aqui é algo muito importante no dia a dia, né, de um profissional de enfermagem que está ali atuando principalmente junto a crianças e adolescentes, observando o crescimento e o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes, tá? Uma das maneiras, por exemplo, que os médicos, os ortopedistas, né, os pediatras, eles têm de avaliar a idade óssea é através, né, da observação dos centros de ossificação, que são importantes para determinar a idade óssea. Essa idade óssea é um parâmetro de crescimento, né, durante a lactância, a infância, a adolescência, como eu falei. Através das radiografias, dos raios-x, nós conseguimos determinar a idade óssea daquela criança, daquele adolescente, né, prevendo ali a altura possível que ele pode assumir na vida adulta, ou se essa altura ela está em desenvolvimento, amadurecimento precoce ou tardio, ou seja, a criança está crescendo muito rápido, não está crescendo, qual vai ser a estatura média dela, né? Dá para se determinar através de um raio-x, uma radiografia, para avaliar a idade óssea, tá? E através dessa avaliação, a gente determina a idade aproximada, por exemplo, também de restos ósseos encontrados em situações que envolvem, por exemplo, a medicina legal, os IMLs, né? Então, carcaças encontradas, né? Mão, braço, só se encontra, por exemplo, a parte óssea, a gente consegue fazer um raio-x e determinar a idade aproximada, estimada daquele indivíduo, tá?
Então, aqui vocês veem, ó, 11 anos, as epífises em crescimentos, né? Em crescimento, aliás, e 21 anos, as epífises já, ó, encostadinhas. As epífises ósseas aqui estão afastadas, como vocês podem ver, ou seja, o osso ainda vai crescer. Já com 21 anos, vocês veem um fechamento, uma aproximação das epífises ósseas, o que determina o encerramento do crescimento daquele indivíduo. Ou seja, aqui ele já atingiu seu crescimento ósseo máximo, né, a sua estatura máxima. E aí, por isso que é interessante. Vejam aqui, ó, epífises em crescimento, né? E aqui já uma mãozinha, as epífises já maduras. Seria essa uma mão, por exemplo, de 11 e essa uma mão, por exemplo, de 21 anos. Tá? Em relação à vasculatura do sistema ósseo, é importante, que é o quarto ponto que a gente ia falar da estruturação do sistema ósseo, é importante destacar o suprimento abundante de vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Né? A gente tem artérias nutrícias irrigando a medula óssea, a parte esponjosa do osso, o osso compacto também, toda a sua profundeza. Nós temos artérias no periósteo, que são artérias periosteais, para nutrir a maior parte do osso compacto, como vocês podem ver também aí nessa imagem. Nós temos tanto artérias nutrícias como artérias periosteais. Tá? Um osso, por exemplo, que ele tem o seu periósteo removido, esse osso ele entra em morte. Por quê? Porque ele perde a vasculatura que o periósteo traz, né, que é responsável pela nutrição praticamente de todo o osso compacto. Então, removendo-se o periósteo, o osso fica comprometido, porque toda a nutrição, vascularização dele fica comprometida. Tá? Temos também artérias metafisiais e epifisiais, que vão irrigar as extremidades ósseas, e temos também os sistemas ravesianos ou ósteos, que são canais que abrigam pequenos vasos sanguíneos e vão nutrir ali as células do tipo osteócitos. Então, a gente tem aí uma vasculatura importante nessa região. Né? O osso propriamente dito, ele tem poucas terminações sensoriais sensitivas no que diz respeito à inervação. Os nervos acompanham ali os vasos sanguíneos, estão ali ao redor daquele osso. Né? Os vasos sanguíneos irrigando e a questão dos nervos acompanhando ali, trazendo as terminações sensitivas, tá? No periósteo, a gente tem os nervos periosteais, que são riquíssimos em inervação sensitiva e vão conduzir as fibras de dor. Ou seja, a dor aguda que a gente sente nas fraturas ósseas não é do osso propriamente dito, pois o osso tem poucas terminações sensitivas. Aquela dor que a gente sente quando fratura um osso, na verdade é uma ruptura, uma tensão nos nervos que estão presentes no periósteo que envolve o osso. Ok? Então tem diferença. Não é o osso propriamente dito, mas é aquele periósteo que envolve, que sente ali a tensão ou a ruptura de uma fratura. E a dor aguda vem de lá. Temos também os nervos vasomotores, que estão relacionados à constrição ou dilatação dos vasos sanguíneos, controlando, como vocês podem ver, o fluxo sanguíneo através da medula óssea. Ou seja, não é o osso propriamente dito que dói durante uma fratura, é o rompimento ali do periósteo, que é ricamente inervado. Quando ocorrem os traumas, como por exemplo as fraturas, que vocês podem ver aqui, a gente tem que muitas vezes entender que a redução da fratura, essa reunião de extremidades da fratura e a aproximação novamente para a posição normal, que é feita a partir do ortopedista, né, vai se fazer, na verdade, uma consolidação da fratura. Os fibroblastos lá do tecido ósseo vão proliferar, sintetizar e secretar aquele colágeno na região, para se formar um calo ósseo, mantendo as duas partes quebradas do osso unidas novamente. E aí a gente vai ter a formação de um calo, uma calcificação, uma substituição por ossos. Então, veja, o osso não fraturado está aqui íntegro, o osso fraturado tem um rompimento, né? A gente vai precisar fazer a redução da fratura, vai reunir as extremidades na terceira imagem, aproximá-las da posição normal, ou seja, colocar o osso na posição normal, né? Imobilizar aquele osso, para quê? Para que aquela fratura ela possa consolidar, os fibroblastos cheguem ali, proliferem, secretem colágeno, formem um calo ósseo, mantenham esse osso unido na posição correta, né, remodelando e recalcificando esse local. Então, o calo calcifica e é substituído por osso e o osso volta para a sua estrutura normal. Obviamente, isso em adultos jovens, saudáveis, né? Pessoas idosas a gente vai ver mais na frente que já tem um comprometimento,
Aqui a gente vê a criança, né? E por que que eu coloquei a imagem dessa criança pendurada numa árvore? Porque os ossos das crianças, eles têm ainda um percentual de cartilagem muito alto. E é aquele osso que, mesmo diante de alguma fratura, por exemplo, torção, ele enverga, mas ele não quebra com facilidade. Que é o que a gente chama de fratura em galho verde. Né? Por exemplo, uma planta que tem um galho verde, você pode tentar envergar ela para quebrar o galho e você tem uma certa dificuldade, pois ela tem uma elasticidade. Você enverga ela e ela retorna para a posição original. Assim também é o osso de uma criança. Ele tem tanta cartilagem que muitas vezes vai ter uma fratura, né? Tem sim um trauma naquele local. Naturalmente seria uma fratura no adulto, mas numa criança ela tem tanta cartilagem que esse osso ele enverga, mas não rompe, que a gente chama de fratura em galho verde. Ele volta para a posição original, sem de fato entrar nesse processo de reestruturação, de remodelação óssea. Tá? Já nos casos de envelhecimento, quando a gente tem uma perda natural dos componentes ósseos com a idade, a gente tem muitas vezes o aparecimento de quadros como osteoporose, né, que é a redução da densidade óssea ou a mesma atrofia do tecido ósseo. Por que, professor, isso acontece? Porque na osteoporose nós temos os osteoclastos trabalhando a mil. A atividade dos osteoclastos é aumentada durante o envelhecimento e o aparecimento da osteoporose. Isso faz com que, por exemplo, um osso normal, ele passe a ter sua densidade óssea aumentada e essas pequenas lacunas elas se tornam maiores, ou seja, a densidade óssea ela é perdida, fica mais espaços vazios e o osso ele entra em osteoporose, se tornando um osso frágil, com pouca elasticidade e com facilidade de quebra, de fratura. O que nos leva à osteoporose? A idade, né? A menopausa, onde a gente perde a síntese dos hormônios femininos, que impedem essa osteoporose de se estabelecer. Então, quando a mulher, por exemplo, ela entra em menopausa, que os ovários dela param de produzir só os hormônios femininos, há um desequilíbrio, por exemplo, nessa questão óssea. E ela passa a estar mais disponível a desenvolver osteoporose e fraqueza óssea. Por isso, ela precisa fazer a reposição hormonal, tomar o cálcio, a vitamina D para manter os ossos dela em dia, com saúde. Um outro caso interessante para a gente finalizar é a questão da punção da medula óssea, que vocês vão ver muito durante a vida profissional de vocês. Né? A medula óssea é muito importante, né? Está abrigada dentro dos ossos, como o próprio nome diz, para que a gente possa avaliar as doenças do sangue, que a professora Kedma vai trabalhar com vocês, as doenças hematológicas. Então, a gente punciona, a gente acessa, através dos ossos, a medula óssea. No íntimo do osso, de alguns ossos, a gente vai ter a medula óssea. Por exemplo, no osso externo, a gente consegue localizar abaixo da pele, né, subcutaneamente, ali, através de uma agulha de grande calibre, atingir o osso esponjoso e retirar um pouco de medula óssea vermelha para que a gente possa estudar como é que está a formação desses ossos. Então, por exemplo, nos diagnósticos de doenças como leucemia, muitas vezes a gente precisa puncionar a medula óssea através de furo mesmo, né, com agulha de grande calibre no osso, acessando o íntimo desse osso, lá dentro vai ter a medula óssea, se aspira um pouco desse material para se estudar em laboratório para ver como é que essa medula óssea está produzindo essas células, né? E se tem alguma doença hematológica ou não envolvida nessa parte bioquímica. Veja que está tudo ligado, né? Anatomia, histologia, fisiologia e bioquímica. Então, nós quatro, Gili Anderson, Balbino, Kedma e Cintia, estamos sempre trazendo assuntos que estão interligados. Para mais informações sobre essa aula, vocês podem buscar no livro de Anatomia de Moore, né, orientada para a clínica, ou a base anatômica da prática clínica. É muito mais relacionada à parte anatômica e histológica do que propriamente dita a fisiologia humana. Talvez vocês não encontrem tanto em livros de fisiologia, mas nessas duas referências vocês vão achar de onde eu tirei essa aula. Ok, pessoal? Valeu!